Olá pessoal do 7º ano, aqui é o professor Peterson da disciplina de Educação Física e eu quero conversar com vocês sobre esporte. E aí, você sabe definir o que é esporte? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, o nosso objetivo é compreender o esporte como uma prática da cultura corporal de movimento e entender esse fenômeno na nossa sociedade. E aí, você sabe aí, reconhece os esportes que estão nessas imagens aí em cima? Será que somente pessoas muito bem treinadas é que podem praticar esportes? Ou será que nós simples, né? Pessoas simples aí, pessoas comuns, não os grandes atletas, podemos praticar esportes também de uma forma não tão profissional, não tão competitiva, como uma opção de recreação e lazer? Será que existe essa alternativa também no esporte? Eu acredito que sim, né? Vamos pensar um pouquinho? Vamos fazer um exercício? Quando você pensa em esporte, qual é a palavra que vem na sua cabeça? Pode ser um tipo de esporte, pode ser algo relacionado ao esporte. Vamos tentar fazer uma atividade aí junto com o seu professor? Uma sugestão para essa atividade é realizar uma nuvem de palavras utilizando a plataforma do Mentimeter. Então, o seu professor aí vai organizar isso, disponibilizar um link, onde todo mundo vai poder acessar e colocar a sua palavra ali, tá? E ele vai desenvolver uma situação parecida com essa. A palavra que for mais citada, ela vai ficar maior no texto, tá bom? Ou vocês podem fazer isso no quadro mesmo, tá? Aí na sala de aula. Cada um vai dando uma sugestão e alguém, determinado pelo professor ou pelo próprio professor, vai anotando as palavras e quando ela é repetida, vai colocando pontuações, né? Aumentando o número de vezes que ela vai sendo repetida. Vamos lá fazer essa atividade? Tempinho para vocês se organizarem, então, a gente já continua. Muito bem, pessoal. Acredito aí que vocês levantaram várias palavras relacionadas ao esporte, nome de modalidades de esporte, nome de eventos esportivos e ainda outros elementos. Mas vamos tentar agora entender um pouquinho esse fenômeno do esporte. Então, olha só. O esporte é uma prática corporal integrante da cultura corporal de movimento. Por isso que ele está aqui na educação física. Na educação física, nós estudamos a cultura corporal de movimento. Como o esporte faz parte dessa cultura, então ele faz parte da educação física, junto com as lutas, junto com a ginástica,
com a dança, certo? Suas modalidades são caracterizadas por, olha só, suas modalidades são caracterizadas por competições, regras universais, federações e confederações que organizam a prática esportiva nos níveis regional, estadual, federal e mundial. Então essas são as principais características de um esporte. Primeiro, existe uma competição, tá? Então ele é uma modalidade competitiva. Existem regras que são iguais no mundo todo, certo? O mundo todo joga, por exemplo, futebol com a mesma regra, tá? E além dessas duas, os esportes são organizados a partir de entidades, que são federações e confederações. Então a gente tem as federações aqui no Brasil, as federações estaduais, Federação Paulista, Federação Paranaense de futebol, de basquete, de vôlei, né, de natação. E daí a gente tem a entidade nacional. O futebol, por exemplo, é a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Essas entidades, elas servem para quê? Para organizar as competições daquele esporte e para incentivar a prática daquele esporte, certo? Então, o esporte ele precisa da competição, das regras e das instituições. Daí sim, ele é verdadeiramente um esporte. Se ele não tiver isso, ele é uma prática, certo? Uma prática, né? Uma atividade prática ou um jogo. Por exemplo, o jogo de caçador, que vocês conhecem tão bem aí na escola, né? Não existe um esporte caçador, existe um jogo caçador, certo? Essa é a grande diferença. Como parte cultural de todas as nações, ou seja, em todos os países do mundo a gente encontra vários esportes e eles são sempre iguais, tá? O esporte sempre se fez presente na história da humanidade. Além de sua prática histórica, são diversos os tipos de esportes ou os tipos de modalidades. Modalidades que surgiram como jogos, foram crescendo e acabaram virando esportes, né? Um dos maiores exemplos é o basquete, por exemplo. O basquete foi inventado como um jogo para a escola, para alunos de escola, e ele acabou crescendo, acabou se organizando e virando um esporte, né? E hoje é um esporte mundial, praticado no mundo todo. Aí existem alguns eventos esportivos, e esses eventos esportivos, alguns são imensos, né? E tem uma categoria, assim, um alcance mundial. Por exemplo, as Olimpíadas. A Olimpíada é a prova da importância da prática esportiva, são as Olimpíadas, né? Como o esporte, as Olimpíadas provam como o esporte é importante. Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, as Olimpíadas reúnem milhares de pessoas para acompanhar as diversas modalidades de esporte. Primeiro assim, ó, a Olimpíada reúne vários milhares de esportistas que vão lá competir, reúne milhares de pessoas que vão para assistir os eventos presencialmente nos estádios, e reúne milhares de pessoas que assistem esse evento a partir da sua casa, nas transmissões de TV. Então veja como a Olimpíada é grande, como tem gente envolvida na questão do esporte. O esporte, então, é um fenômeno social extremamente difundido nas mídias, mobiliza um grande número de pessoas, movimenta economias nacionais e internacionais, envolvendo instituições públicas e privadas, agrega ao consumidor e à sociedade diversos valores, né? Várias empresas procuram colocar ou ligar a sua imagem, o seu produto a algum esporte, né? Esses são os patrocinadores daquele esporte, né? Então, todo evento mundial sempre tem uma empresa que patrocina. Então, isso tudo movimenta a economia, não só do local onde a competição está acontecendo, mas, na verdade,
do mundo todo em volta do fenômeno do esporte. Então, no esporte, sempre haverá disputas entre os adversários, as relações de oposição configuram a maneira como será essa disputa. Há uma relação com interação e uma relação sem interação. De acordo com a disputa, os adversários podem interagir um com o outro ou não, pode cada um ficar do seu lado, tá? Nesse vídeo abaixo aqui, você vai entender um pouquinho melhor essa relação, tá bom? Então a gente vai dar mais uma paradinha para você acessar o nosso link. E aí, você entendeu um pouquinho o que é interação e não interação? Por exemplo, o futebol é um esporte onde há interação entre os adversários, certo? Já a ginástica artística é um esporte onde não há interação. Cada um realiza a sua apresentação
independente da apresentação do adversário, tá? Do outro competidor. Então, isso que é a relação de interação ou não dentro da competição. A competição existe, mas às vezes os adversários nem se encontram na competição, ok? Vamos em frente então? Agora, o esporte adaptado. Você sabia que existem esportes que são adaptados, ou seja, esportes que sofrem modificações na regra, na forma da competição, na forma de se jogar, e a ideia é possibilitar que mais pessoas possam praticar aquele esporte. Olha só, o esporte adaptado é o esporte modificado ou criado para indivíduos com deficiências, considerando suas necessidades especiais. Esse tipo de esporte dá a este indivíduo a grande oportunidade de desenvolver uma atividade física, deixando de lado o sedentarismo e o isolamento social. Existe uma competição nos mesmos moldes da Olimpíada e que acontecem até no mesmo local das Olimpíadas, uma ou duas semanas depois do final dos Jogos Olímpicos, no mesmo local onde aconteceram as Olimpíadas, nas mesmas instalações, existe uma competição chamada Paralimpíada, que é uma Olimpíada de esportes adaptados, né, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou deficiência motora, ou deficiência intelectual, mas são também atletas, são esportistas que querem participar de competições mundiais, tá? Então a Paralimpíada serve exatamente para incentivar esse tipo de esporte, né? Incentivar que mais pessoas deixem de ser sedentárias e passem a praticar o esporte, apesar das suas limitações físicas, né, ou intelectuais, e também para promover os atletas desses esportes também, para que eles tenham oportunidade de participar de um evento como a Olimpíada. Então, os Jogos Paralímpicos, eles acontecem nas mesmas instalações da Olimpíada, mais ou menos umas 2 semanas depois que encerra os Jogos Olímpicos. Por que umas 2 semanas depois? Como esse esporte é adaptado, é necessário fazer algumas adaptações também nas instalações esportivas, para que os esportes adaptados possam acontecer. Olha o que a gente tem aqui no quadrinho, ó. O esporte paralímpico designa as modalidades adaptadas que fazem parte do programa dos Jogos Paralímpicos, certo? Por exemplo, existe uma corrida, né, para deficientes visuais, como eles não enxergam, eles têm o guia que corre junto com ele, certo? Então o guia treina junto com ele, na competição o guia participa junto com ele. E se o atleta vence, o guia ganha uma medalha também. Veja que bacana, né? Quanto incentivo aí a gente tem nesse tipo de esporte, tá? Vale a pena a gente conhecer essas modalidades paralímpicas e até praticar algumas, tá? Vocês vão ver que às vezes o jogo é bem complicado, até difícil de se jogar, tá? Os esportes mais populares do mundo. Você sabe dizer quais são os esportes mais populares do mundo? Se você pensou no futebol, acertou. Olha só, existem inúmeros tipos de esportes praticados no mundo. Os mais acompanhados e praticados são, primeiro, o futebol, unindo cerca de 4 bilhões de torcedores pelo mundo. Em segundo lugar está o basquete, mais de 1 bilhão de seguidores. Em terceiro lugar, um esporte que a gente aqui no Brasil quase nem conhece, ó, é o cricket. Muito popular em países colonizados pelos ingleses, ocupa esse lugar devido à sua considerável popularidade na Índia, segundo país mais populoso do mundo. Então o cricket para nós brasileiros não é tão conhecido, mas é um dos esportes, terceiro esporte mais praticado e conhecido no mundo. Depois o tênis, o esporte individual mais famoso e praticado no mundo, e em quinto, o voleibol, modalidade que tem grande relevância na América, na Europa e na Ásia, muito praticada principalmente nesses 3 continentes, ok? Então aí está a lista dos nossos esportes mais populares do mundo, e agora a gente vai brincar, a gente vai praticar, certo? Não um esporte, mas um jogo que lembra o esporte de futebol. Você conhece aquelas mesas de pembolim? O famoso totó?
sabia que dá para a gente adaptar aquele jogo para o campo e fazer um pebolim humano? Olha só, vão dividir a turma em A e B, dividir a quadra em espaços definidos para jogadores do time A e jogadores do time B. Os estudantes ficarão em seu espaço pré-determinado, como se fossem aqueles jogadores do pebolim presos, né, na haste. O objetivo é fazer gol, os estudantes devem passar a bola até chegar à linha de frente e tentar fazer o gol. Gol marcado, todos os alunos devem trocar as faixas demarcadas para reiniciar o jogo. Então olha só o nosso esquema aqui, ó. Time A é o X e marca naquele gol. Time B são os círculos, marcam nesse gol aqui. Você não pode sair da sua área, do seu espaço, certo? A cada gol que o time consegue marcar, os jogadores todos daí trocam a sua faixa para que todo mundo experimente jogar na defesa e jogar no ataque também, certo? Anote aqui tudo agora e numa próxima oportunidade que você estiver na quadra aí com o seu professor e com os seus colegas de turma, vocês podem experimentar esse jogo lá, tá bom? Então faça suas anotações e a gente já volta. E aí, pessoal, não esqueçam de praticar o pebolim humano. Vocês vão ver que é um jogo bem interessante, bem motivante, tá? Onde cada um tem a sua função e vai ajudando no coletivo da equipe, ok? Para a gente encerrar, aprendemos que o esporte é uma prática corporal integrante da cultura corporal de movimento. As modalidades são caracterizadas pela competição e eles possuem regras universais. Isso é o que possibilita que nós tenhamos campeonatos mundiais, como a Olimpíada e a Copa do Mundo de Futebol. Certo? Ficamos por aqui, nos vemos na próxima.
Tchau para vocês.